Olá, a gente tem falado do projeto de pesquisa, né? Como fazer a pesquisa. Agora, a última fase, como que a gente cuida da apresentação dessa pesquisa, né? Como que a gente redige um texto, né? Apresenta num evento acadêmico, né? E eventualmente até publica, né? Esse é o objeto dessa nossa sucinta conversa. Começando pela preparação, a gente já tem desenvolvido, né, ao longo do curso, as técnicas de pesquisa que a gente vai utilizar. Então, basicamente, na fase final, a gente vai ter já, né, bastante elaborada a nossa ideia geral, né, desenvolvido isso, colocado todo, atendido o nosso cronograma, né, já tem em mente o que foi feito, já colheu os dados, né, teve acesso a esses dados, correu atrás de todas as autorizações, né, de comitês de ética que eventualmente foram necessários para a condução da pesquisa, né? Então, quando usa pesquisa em seres vivos ou tem impacto ambiental ou algo do gênero, já preparou um protocolo de coleta de dados, cumpriu esse protocolo, está ali com os documentos prontos, né? Foi a campo, fez umas entrevistas, colheu, transcreveu, tem tudo isso documentado, tabulado, né? Separado ali bonitinho, o que fala sobre um tema, o que fala sobre outro tema. E aí, com base em todas aquelas evidências que foram identificadas ao longo da pesquisa, né, se faz uma análise e chega a dados, né, a conclusões, a, a estimativas que vão contribuir com a pesquisa, né, do grupo inteiro, né, tanto do teu grupo de pesquisa, né, do grupo com o seu orientador, mas também da comunidade acadêmica da Exalc como um todo, ou de até mais, né, pesquisas sendo levadas por outras, junto com outras universidades, inclusive internacionalmente, são possíveis, etc. Bom, mas com base nisso, então, a gente tem que ter em mente que, né, todos esses dados, né, estão ali cientificamente colhidos, né? Não tem nada de achismo, opiniões, ideologias, não são textos, né, apenas criados, né, como um texto artístico, né, literário, mas não, são fundados em evidências. Partindo desse pressuposto, então, que estamos com a nossa pesquisa realizada, vamos atrás do momento de redigir, né? Bom, mas eu vou redigir o quê, professora? Nossa, tem diversas possibilidades, né? A que mais fica em evidência agora para nós é a iniciação científica. A iniciação científica, ela segue o modelo de monografia, né? Então, a gente está fazendo agora um projeto de pesquisa para iniciação científica. Se, porventura, esse projeto que vocês estão elaborando eventualmente for aceito e a pesquisa for realizada, daqui a um ano será realizada uma monografia, né? Redigida uma monografia. Mas não é só de monografia, né, que vive a pesquisa, né? Também existe, né, os posters. O que são esses posters? Normalmente, antigamente, por que se chama pôster? Porque antigamente, na época que a professora aqui era, né, da idade de vocês, né, a gente tinha cartões, cartolinas gigantes, assim, que a gente pendurava num cabidinho do evento, assim, e fazia a apresentação disso. Quem teve oportunidade de presenciar algum evento do Cicusp, ele ainda tem, né, esse ano mesmo, teve ali os posters físicos em papel, né? Ali o papel, alguma novidade aí que não é bem um papel, uma coisinha mais plastificada, mas enfim, o mesmo princípio ativo lá do resumão impresso visual numa folha grande com as principais, né, os principais materiais e métodos, as principais conclusões, né, que chegou o trabalho e ali, então, sucintamente a pesquisa em uma página, né, que é esse posters, né? Ele é bem curto, objetivo e visual. Então, por exemplo, os gráficos são ali identificados, né? Os mapas, né? Você pensado que o seu interlocutor é alguém que está andando, né?
bate o olho, se interessa pelo seu título, se interessa pelo seu mapa, pela sua gráfico pizza, e vai lá ler mais sobre a tua pesquisa e inclusive te perguntar, né, interagir com aquela pesquisa de uma forma assim. Então ele é pensado normalmente para esse tipo de evento, né, como foi o Cicusp, né, há um pouco tempo atrás. Os pesquisadores ou o pesquisador fica ao lado ali daquele papel ou fibra grande impressa, pendurada na parede, explicando. Claro que hoje em dia esses posters podem ser virtuais, né? Tem vários eventos, inclusive, que aceitam posters que são virtuais. Então, e inclusive, eu já fui em um que a apresentação é por televisões grandes, assim, e aí o pesquisador consegue ir lá clicando, fazendo uma interação toda digital. Então, não é o formato propriamente dito, material, o formato sim, mas não o material que define o pôster. O que define o pôster é o fato de ele ser um resumo da pesquisa, né? Bastante visual e bastante objetivo. Eu deixei aqui um link para vocês buscarem o Cicusp do ano retrasado, que foi os digitais, e aí vocês conseguem lá ver mais exemplos de posters, né, que foram apresentados no evento digital, e aí vocês têm essa ideia mais prática, né, do que vem a ser esse pôster. A segunda forma, né, é o artigo acadêmico. O que é esse artigo acadêmico? Vocês já leram esses artigos no curso, né? São aqueles artigos que começam, né, tem uma cara de um texto acadêmico, né? Então, ele normalmente ele se presta para divulgar uma pesquisa acadêmica entre pares. Então, ele é revisado por pares. O que são esses pares? Pesquisadores da mesma área, que têm expertises parecidas, que verificam, normalmente são 3 ou pelo menos 2 reviewers que, né, que fazem a revisão, né, desses artigos, e normalmente a revista, né, também chamada de jornal, também chamada de jornal e revista, eu esqueci um terceiro nome, mas tem uma outra possibilidade. Mas, enfim, são como se fossem revistas que a gente vê, né? Só que não é essa revista jornalística que a gente, no lazer, né, lê. Mas sim, em vez de notícias, ela circula esses artigos acadêmicos, né? Então, hoje também, a maioria, são digitais. Então, você acessa uma publicação, a revista tal, né? A Harvard Review of Business Review está fazendo 100 anos. Há 100 anos, a revista, né, seleciona artigos sobre business, né, e publica, né, com frequência. Então, a frequência pode ser mensal, trimestral, né, anual. Normalmente é assim. Ou fluxo contínuo, vem um artigo bom, é aceito e vai ser publicado, né? Que antigamente não podia, porque tinha que ter uma data, né? Tinha que ir para imprensa, imprimir mesmo nos papéis, né? De antigamente, né? Mas enfim, hoje em dia isso não tem mais, mas acaba tendo sim a mesma lógica, sendo utilizada a mesma lógica. E como que eu faço, então? Eu quero publicar numa revista, professora. Como que eu faço? Depende da revista, né? Claro que a maioria segue os padrões, por exemplo, aqui no Brasil, segue as regras da BNT, mas pode modificar algumas coisas, né? A BNT com alguns ajustes, né? E algumas revistas são, né, camarada e colocam, inclusive, um resumo, que é um template, né, um modelinho para o pesquisador apenas escrever por cima e utilizar toda aquela forma de tabulação que a revista já deseja, né? Então, esses templates também são comuns de serem elaborados também por alguns organizadores de eventos. A gente já vai falar sobre eventos, mas é bem interessante, né, quando há esse tipo de template a ser seguido. Bom, mas as revistas precisam, né, depende, de cada uma tem a sua, né, o seu interesse editorial, né, a sua descrição, as suas linhas gerais, o que ela exige, ela tem a capacidade de escolher lá quem são os pesquisadores que são relevantes e qual é a pesquisa que ela quer publicar. Então, claro que nesse caso
tem de haver uma adequação entre a temática estudada, né, e o conteúdo editorial daquela revista, né, essa, essa combinação. E normalmente é pedido que as pesquisas, principalmente, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado e na vida mais acadêmica propriamente dita, que todos os resultados de pesquisa sejam divulgados por artigos acadêmicos. Antigamente se prestigiava muito livros, né? Então, na época lá dos primórdios, né, antigos, antes da internet, existiam muitos livros que os pesquisadores realizavam, né, e divulgavam, e as pessoas compravam os livros que eram as pesquisas. Hoje em dia é raríssimo um pesquisador, né, que apenas e tão somente divulgue a sua pesquisa por livros. Os artigos acadêmicos são as principais formas de divulgação da pesquisa acadêmica. Então, mesmo que o pesquisador lá no final do doutorado dele vá fazer um livro, antes disso ele já publicou 3 artigos com os principais tópicos, né, estudados pela pesquisa. É natural que isso aconteça. Então, cada vez mais a relevância desse tipo de artigo acadêmico. Mas, poxa, se tem tanto artigo acadêmico, cada revista põe o que quer. Será que todas são? Tanto faz? Posso publicar em qualquer revista? Não, né? Existe uma relevância gradual das revistas. Então, alguns critérios que separam o joio do trigo. Então, qual revista é melhor? O que tem mais prestígio, né? Então, normalmente, se aceita artigos de fora. Então, por exemplo, se eu fizer uma revista aqui só para a nossa turma, né? Ela tem uma endogenia muito grande. Então, claro, né? Eu que vou escolher mesmo, vou escolher só vocês, né? A turma do lado não vai ser possível que seja publicado. Então, já baixaria a minha nota, né? E isso acontece. Então, uma revista que só aceita, ou aceita a maioria dos artigos que são aceitos, são da própria universidade, que imprime, né, entre aspas, que publica aquela revista, perde relevância. Outra questão, se a conferência, o peer review, que é a conferência entre os pares, é bem elaborado, com bastante propriedade, com bastante lisura, né? Então tem um anonimato, chega um artigo sem você saber se o cara é um astro da pesquisa ou um iniciante, você analisa o texto. Claro, a maioria das revistas é assim. Você recebe para revisão um texto anônimo e você ali, como revisor, vai ler aquele texto e analisar o que contém o texto, se o texto é de qualidade ou não, né? Essa é a principal forma. Bom, e no Brasil especificamente, nós temos o Qualis, que é desenvolvido pelo Ministério da Educação e faz, de tempos em tempos, não é toda hora que eles fazem isso, mas eles veem justamente todos esses critérios. São inúmeros critérios que separam a qualidade, né, que identificam, né, a qualidade de uma revista. E eles divulgam isso como Qualis. Então, o Qualis A1 é o mais top de todos aqui no Brasil. Então, uma revista A1 é uma revista de muita qualidade de pesquisa, é muito confiável. Então, vocês, inclusive, na hora de forem procurar a referência para o trabalho de vocês, já se atentem, antes até de se preocupar com publicação, já se atentem a buscar fontes, principalmente dessas revistas, porque se elas são A1, isso significa que é uma revista já com alguma qualidade superior, né? Depois tem a A2, A3, B1, B2, B3, acho que só. E o que significa? Então, algumas revistas são muito novas e não tem nenhuma análise. Mas o que significa as que já têm o Qualis, né? Então, eu tenho o Qualis A1. O que significa? Que eu sou excepcional. Poxa, eu tenho o Qualis A2. Você é muito boa, mas ainda pode melhorar, né? Isso que significa para uma revista. Mas, de qualquer forma, se uma revista já tem Qualis, já é um bom sinal, porque ela já atende os princípios básicos, né, de qualidade das publicações. A gente já continua a falar sobre esse assunto no próximo vídeo.